Fala aí, Doc, eu sou o Evandro, cirurgião de cabeça e pescoço e fundador da Med Co. E hoje estamos aqui no Medincast com a presença ilustre da doutora Juliana Hassi, especialista em direito médico. Tudo bom, Juliana? Tudo bom, Evandro? Um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo Gigante, convite. gigante. A gente tá planejando de vir bater um papo aí, cara, tem um tempão. Graças a Deus rolou agora, Finalmente, né? Precisou ser em São Paulo, né? Pra dar certo. Dois joseenses se encontraram em São, Em São Paulo Paulo. aqui pra conversar, mas vamos lá, pô. Um animal que deu certo. Que bom. Obrigada pelo convite, viu? Não, Parabéns legal. pelo trabalho. Valeu. Vamos lá, conta pra gente, Juliana, primeiro, você é advogada, por que você foi parar no meio da medicina? Isso, por quê? Pois foi uma coincidência, né? Eu fazia direito, estava no terceiro ano ainda da faculdade. Legal. E aí estava atrás de estágio. Já fazia estágio em alguns locais, estava na defensoria pública, trabalhei na área privada, mas nada voltado ao direito. Tive dúvida no início se eu iria para direito, se eu iria para odonto. Então, assim, já tinha aquela perninha na área de saúde, né? Desde sempre. Cheguei a trabalhar com uma dentista na época, falei, não, acho que não é isso, porque daí eu via os procedimentos ali, me dava pavor, sangue demais e tudo. Eu falei, não, acho que não é pôr a mão, não é ver aquilo, acho que é de outra forma que eu quero, assim, né? Outro tipo de contato e tudo. Aí resolvi fazer direito. E aí, nessa busca por estágio, fui cair de paraquedas numa operadora de plano de saúde. Nossa. E aí fiquei lá por 10 anos. Me formei, acabei assumindo a área jurídica, estruturando o departamento jurídico. E aí tinha contato com os médicos, porque é uma cooperativa. E aí os médicos tinham aquelas questões todas deles de saúde, né, de riscos, de contrato, de termo de consentimento. Sim. Tinha também a parte da operadora, que aí é a parte regulatória. Na época estava surgindo a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aí eu fui criando alguns até processos ali, porque era muito novo, era tudo muito novo. Isso foi em Aprendeu 98. na prática, né? Sabe quando você tem que quebrar a pedra mesmo ali e desenvolver impugnação de ressarcimento ao SUS, que hoje é super comum. Na época aquilo chegava na operadora e ninguém sabia nem o que fazer. Né? Então estava começando aquele marco regulatório lá atrás, que foi um divisor de águas aí na área de saúde. Então, e via também a questão dos pacientes. Então, via muito a questão dos beneficiários, as dificuldades, porque como não tinha regulação na época, você via muita negativa abusiva, né? Você tinha de tudo, né? Era uma terra de ninguém, que a gente fala. E assim, com o lado do médico, a gente via aquela judicialização aumentando, né? E o mercado não exigia tanto uma profissionalização. Igual hoje você vê que está um funil, está cada vez mais afunilando. Sim. E aí eu me apaixonei, fiquei na área de saúde, já tive questões assim na família que precisou da minha ajuda. Então eu falei assim, nossa, não foi à toa que eu acabei me enveredando aí por essa área, né, nessa área. E aí nunca mais saí. E aí eu brinco que eu me apaixonei por saúde para daí me apaixonar de vez por direito. Então não foi, eu escolhi direito para depois descobrir saúde. Eu acho que eu me apaixonei por saúde e falei, poxa, que bom que eu tô fazendo direito. Porque eu quero, né, ficar nessa área. E aí fui me profissionalizando, me formei em 2001, né, já estava na área, já mais um pouco montei o primeiro escritório, e aí fiz um MBA em gestão de saúde, porque aí eu vi a necessidade dos serviços de saúde terem gestão, porque daí a legislação estava muito mais robusta, as exigências muito maiores, operadoras que não conseguiam mais ficar no mercado começavam a sair, e hoje a gente vê que grande parte já saiu, desde da criação das normas, né, regulamentares da ANS até hoje. Os médicos também, você vê que a judicialização cresceu horrores. Super, né? Cada ano acho que cresce mais, não Cresce mais, virou até um ativismo dentro da judicialização, né? Aí fiz MBA, aí fui me aperfeiçoando, aí fiz uma pós-graduação em Direito Médico e Hospitalar, aqui em São Paulo, pela Escola Paulista de Direito, pela IPD. Aí veio surgindo a questão da LGPD. Falei, isso vai pegar, e vai pegar bastante na área de saúde, né, na área médica. Aí fiz uma especialização em Coimbra, na Faculdade de Direito de lá, uma especialização de dados em saúde, direito da saúde e de dados em saúde, porque a nossa legislação foi toda inspirada na GDPR, né, que é a lei deles lá, a norma deles. E aí falei, vou trazer isso, vou incorporar isso para o escritório como forma de oferecer para os clientes, porque não tem como fugir disso mais. Eu já vi esse caminho, falei, a gente não vai ter volta.
E aí você acaba incorporando em outras áreas também, não só na área médica e de saúde, mas a LGPD, a metodologia é muito similar para qualquer área. Então eu falei, isso aí também vai ser um divisor de águas, né? E aí a gente vê que você não pode nunca parar de se atualizar. De aprender, de atualizar. De atualizar, né? E você estava contando agora para mim, né? Que você trabalhava primeiro em operadoras de saúde, né? Sim. Você foi lá que foi sua grande escola, que você aprendeu todas essas coisas. Hoje em dia, você trabalha mais para o médico ou para operadoras, para empresas maiores, assim? Qual que você presta mais serviços Então, hoje? é bem dividido isso. A gente tem bastante clínicas, consultórios, né, laboratórios. A gente acabou ficando assim um viés voltado ao direito médico. Tá. Né? A gente tem o lado de saúde forte ali no escritório, então tem operadoras que a gente atende, como também tem questões envolvendo discussão com o plano de saúde. A gente também tem clientes que são beneficiários. Né? Mas a gente tem, mas no lado do médico, que é um carro-chefe ali do escritório, a gente sempre faz a defesa médica ou do profissional de saúde, tanto no âmbito jurídico, né, quando já vira um processo, quando ele já chega com um processo. Às vezes ele até nos procura quando ele perdeu em primeira instância. E é complicado, quando você não procura um advogado especialista desde o comecinho, você vê casos ali de erros que não aconteceram, mas o processo foi mal conduzido. E a gente fala que no direito médico não ganha quem tem o melhor direito, ganha quem produz a melhor prova, infelizmente. Sim. E aí você vê que a estratégia ali foi formada errada. E aí quando ele toma uma condenação, muitas vezes ele procura a gente na segunda instância para tentar reverter. Chegar mais preparado, né? Para tentar mudar, entendeu? E aí a gente faz também a parte ético, né, no conselho de classe. Então, defesa de processos, sindicâncias, processos éticos disciplinares. Não um 360 na saúde, né? Acaba dando um 360 na saúde. Pô, que top, cara, que legal. Hoje, qual especialidade que você vê que precisa mais dos seus serviços hoje, pensando no médico? Qual galera que te procura mais? Então, quando a gente fala assim em processos por erro médico, sempre vai ser o cirurgião plástico, o ortopedista, o obstetra. Esses são os mais judicializados, aí são os que mais têm problema. Então eles acabam tendo, e assim, e agora quando você vai falar em publicidade médica, que é um outro problema grande dentro da medicina. Pô, interessante esse. Aí você vê que é geral, porque daí até com a pandemia, hoje a mídia, as redes sociais viraram uma forma de alcance muito grande. Total. Né? E é engraçado que nem o profissional da medicina, nem o profissional do direito, como muitos outros, a gente não aprende na faculdade nem fazer gestão, e nem fazer marketing, nem relações comerciais. Porque por mais que fale que não é uma relação, não é algo mercantilizado, o médico não vai oferecer um produto, o médico ele não pode ser tratado como um fornecedor e o paciente como consumidor, mas a gente sabe que a gente vai vender. Né? Você vai vender, você não vai sair prometendo resultado ou prometendo coisas que você não vai alcançar. Mas todo mundo quer a rede social, todo mundo quer meios de mídia e meios de marketing para fazer crescer o próprio negócio. E o médico não vai fugir disso, ele também quer isso. E essa comunicação, você acha que é claro, assim, a regra do jogo? O que você pode fazer, o que você não pode fazer? Isso é claro para o médico? Então, se você for ver as normas do próprio Conselho Federal de Medicina, elas são claras. Só que eu vejo o seguinte, é muito rígido, eu vejo que é muito rígido, e assim, a gente já evoluiu muito. A sociedade evoluiu muito para você ter tanta rigidez. Algumas questões ali suscitam dúvidas. Tá. Então, o médico fica muito em dúvida de até onde ele pode ir. Então, você não tem algumas definições ali. Por exemplo, um tempo atrás saiu uma norma da OAB falando que você não podia ostentar. Ostentar? Acabou caindo isso, mas não podia ostentar nem de forma profissional, nem pessoal. Rechaçar a norma, né? Porque assim, qual que é o critério de ostentar? Para um advogado que está no nível lá em cima, ostentar vai ser ter um jato, vai ser ter um carro importado. Agora, um outro advogado que não tem uma condição tão boa, ele num restaurante chique postar alguma coisa, vai ser considerado ostentação? Qual que é o limite disso? Exato. Entendeu? E a gente vê que os conselhos são muito parecidos nesse ponto. E o Conselho Federal de Medicina, ele também precisa desse aperfeiçoamento. Então, você vê que o médico tem dúvida, ele tem falta de conhecimento. Né? Então, por exemplo, recentemente teve uma decisão judicial permitindo que os médicos se anunciassem como especialistas, os médicos vinculados a uma determinada associação.
pelo simples fato deles terem a pós-graduação lato sensu. Tá. Né? E aí, quando sai alguma decisão judicial assim muito polêmica, você já fica com o pé atrás. Porque geralmente ela vai ser revista rapidamente. Ela durou uns dias, né? Depois o Tribunal Regional cassou e já era, se eu não me engano, a 6ª decisão que ele reverte. E aí valeu a tese, né, a linha de defesa lá do Conselho, que fala que você tem que ter, para anunciar como especialista, tem que ter o RQE. Para ter o RQE tem o critério, né, de ter a residência ou ter passado na prova de títulos. Exatamente. E aí a base deles ali, qual que é? Não é só punir, não é só engessar o trabalho do médico, mas é cuidar para que você não acabe prometendo ou criando expectativas no paciente que ultrapasse aquilo que você consegue entregar. Porque daí se você, não tem problema você não conseguir entregar. E o médico, ele não precisa ser especialista para ele atuar naquela área. O médico, ele pode atuar em qualquer área, mas ele só pode se anunciar como especialista se ele tiver realmente o título. Aqueles critérios. Né? Aqueles critérios, entendeu? Ele pode, mas ele tem que ter cuidado. E aí, o que acontece? Quando você vende que você tem aquilo, o outro lado ali que já tem uma expectativa alta, que muitas vezes até aproveita da situação para dizer que teve uma expectativa alta, vai dobrar a expectativa dele. Total. Porque ele vai ter certeza na mente dele que você vai atingir aquele resultado. E a hora que você não atinge, vem o problema. Sim. Então é isso que o conselho justifica, que ele quer evitar, não é simplesmente quer engessar, né? E às vezes acaba engessando mesmo, mas ele quer ter esse cuidado. Para não, entendi, não funcionar às vezes como uma propaganda enganosa, de certa forma, entendeu? Né? Mas você comentou uma coisa que eu achei fantástico e eu acho que é essa linha mesmo, né? Sobre às vezes de faltar um pouco a precisão, né? Porque assim, quando você determina os limites e você é preciso nas suas exigências, fica muito mais fácil. Muito mais. Você acha que tem essa preocupação por parte dos conselhos, enfim, em serem precisos, ou eles não dão, falam, pô, eles deixam meio para segundo plano essa precisão? Alguns pontos eles deixam para segundo plano, alguns pontos, entendeu? Alguns pontos sim. Isso... E até a gente vê assim, quando vem casos de sindicância, que e geralmente assim, é por denúncia, acaba sendo por denúncia de algum colega. Sempre de colega, né? Entendeu? Por incrível que pareça. Ele pode de ofício, não pode ser denúncia anônima, né? Tem que se identificar, ou pode ser o próprio conselho de ofício instaurar ali a sindicância para apurar, né? Uma provável infração ético-disciplinar. Mas aí é engraçado, que quando ele pega algum ponto, e geralmente é rede social, e você vê que ele não vai muito em site, ele não se preocupa tanto com site. Ele se preocupa mais com rede social. Ele averigua tudo lá, todas as postagens. E aí o médico, tá na casa dele e recebe a sindicância. A hora que ele olha aquilo, ele fala assim, isso é simples, eu vou apagar as postagens e vou responder que não fiz, ou vou justificar lá uma justificativazinha genérica. Só que ele já printou tudo aquilo, já tá dentro do processo. Então não adianta correr e sair apagando, é pior, né? E quando ele vai e classifica ali por uma infração, ele acaba generalizando. Então, por exemplo, o obstetra que publica foto com o paciente, que é super comum, nasceu um bebê, o obstetra quer divulgar isso. E aí, às vezes, o próprio paciente divulga, agradecendo, você é o melhor obstetra, marca o médico. Aí o médico pega e reposta aquilo. Então, quando você tem infração, se você repostar, ainda que você não tenha sido quem postou originalmente aquilo, vai ter problema do mesmo jeito. Agora, se o paciente posta, e aí o que eles justificam? Você não pode expor a imagem do paciente, né? Porque aí tá ligada até a questão do sigilo médico, você não pode expor. Então, é super complicado, porque quem é obstetra, o meio de divulgar o trabalho ali é através da foto com o paciente, não tá mostrando nada chocante, tá mostrando uma relação. Agora, se for amigo, pode. Eu é bem agora complicado. Eu pensei numa situação... Eu fui numa clínica de obstetrícia, né? Minha esposa tá grávida, tudo, né? Sim, a gente tava falando disso, né? Agora. Daí tinha, cara, várias fotos dos nenéns na parede da clínica. Não na rede social limpa, mas na parede da clínica. Várias, assim, milhares, né? Porque uma e é super comum antiga, isso. Né? Então isso não poderia fazer, teoricamente. Então, mas aí tá dentro da parede da clínica, como se fosse algo ali mais voltado a uma recordação, alguma...
E aí o ideal é que tenha também a autorização do paciente, né? O paciente... Isso aí eu não tenho dúvida que eles devam pedir, né? para poder divulgar e tudo. Agora, ali não seria... Você tem uma justificativa ali de ser um quadro de recordação, né? Algo assim. Agora, começar a colocar isso em rede social, aí começa a virar um problema. Caramba, né? A rede social deu uma A rede social, ela deu, e agora, por conta da pandemia, a gente teve um impulso disso muito grande. E aí começa a ficar muito mais exigente. E aí eu acho que nesses pontos, poderia ter uma flexibilização maior. Porque se o intuito é você proibir o excesso, você às vezes vê que tem alguma postagem assim, mas não é de ninguém que está tendo captação em larga escala, não é ninguém que está gerando uma expectativa ruim, né? Às vezes o médico ele faz até por ingenuidade, muitas vezes é por ingenuidade, ele nem sabe, né? Ele vai lá e pum, e posta. Então, acho que... E o conselho, ele tem esse viés, dependendo de como você conduzir isso lá dentro, ele tem um viés educativo também. Ele não é simplesmente punitivo. Tá. Né? Mas dependendo da mão que você cair ali, é complicado. Então, tem que ter um cuidado. E aí, o que eu ia comentar é assim, geralmente vem uma infração ali, determinado artigo e tal do código, e ele acaba pegando outros pontos ali e encaixando. Então, e que não tem nada a ver. Então, você vê que vai uma má interpretação muitas vezes. Então, quando você chama atenção por um ponto, você acaba acarretando outros problemas que não têm relação. Então, já vi, assim, casos de obstetra que colocou a foto da mãe com o bebê, que tinha acabado de nascer, e o conselho entendeu que ele estava prometendo resultado. Poxa, é o mínimo a pessoa nascer com vida, né? Não estou prometendo resultado nenhum. Se eu estou anunciando um equipamento, dizendo, olha, esse equipamento aqui é de última geração, é o melhor que existe no mercado, e tudo meu é ótimo porque eu uso ele. Você criou uma mega expectativa, vai dar problema. Agora, você colocou a foto lá do paciente com o filho, que você tirou, né, fez nascer e tudo. Tá, não poderia ter exposto a imagem, ponto. Agora, estou prometendo resultado, melhor técnica. Não. O que, assim, precisamente, que não pode fazer? Prometer resultado, colocar foto de antes e depois. Já teve até decisão judicial permitindo, depois voltaram, cassaram. Tá. E aí você gera um conflito grande, depende do conselho, tem conselho, por exemplo, odonto pode, desde que o paciente consinta. Né? Se o paciente permitir, pode. E aí gera uma inconformidade com o médico, assim. Uma concorrência até, né? Porque ele fala assim, tem procedimentos que eles fazem em comum ali, principalmente procedimentos faciais, estéticos. Harmonização orofacial. E aí o médico faz, a dermatologista faz, né? Oferece isso. O dentista também faz. Só que o dentista vai divulgar mais porque ele pode fazer o antes e o depois. O médico não. O dentista pode colocar preço, questão de preço? Não, eles não podem. Não, igual o médico também não. Né? Também não pode. Isso é um outro ponto. Divulgar preço, divulgar promoção, divulgar desconto. Tem que ter cautela, não pode. Sorteio de procedimentos. Sortear um botox lá, por exemplo. Entendeu? Porque daí você vai dar aquele cunho de novo mercantil. Sim. Você vai dizer que você vende um produto. Ali você está tratando a saúde. E aí saúde não pode ser vinculado a um produto. Entendi. E é duro porque o médico, quando você vê em processos judiciais, o judiciário já aplica o Código de Defesa do Consumidor na relação entre médico e paciente. E eu acho um absurdo. Loucura, eu acho um absurdo. Super loucura. CDC. Né? Porque entende como uma relação de consumo. Em alguns casos, depois, lá em cima, reverte, né? Tem muito, mas é pouco. Remansosamente se aplica ao CDC. Mas que loucura, você tem um ônus e não tem um bônus, né? Exato, exato. E aí, quando o médico se coloca nessa posição de oferecer mesmo, né? E estimular, ele vai, de novo, reforçar esse entendimento pelo CDC. Então, por isso que o conselho se preocupa, sim, com isso. Tem outras questões ali que eu acho que precisariam evoluir bastante também, né? Mas ele se preocupa muito com isso. Mas se eu abrir, por exemplo, uma clínica, um CNPJ, o meu CNPJ pode divulgar o preço do valor da consulta com um clínico, por exemplo? Então, aí a clínica, se ela for uma clínica médica, ela não vai anunciar ali o preço de atendimento. Eu já vi muita clínica popular
que divulga preço das avaliações com especialistas em rede social. Não pode fazer isso? Então, aí se for divulgação do trabalho do médico ali, honorário Não, médico... ele não coloca, por exemplo, um nome de um médico. Ele coloca como se fosse um Como bem se fosse produto. um produto mesmo, Tipo, né? consulta ginecologista, E essa clínica R$150. vai estar registrada, por exemplo, no CRM. Precisa estar. Então, aí ele vai ter pode ter Ele esse pode ter problema. esse problema. Pode. Porque até as regras do conselho valem tanto para PJ quanto... Serve pro BJ. Entendeu? É diferente de você ter uma clínica de estética, por exemplo, onde você divulgue para tratamento estético ali. Não, nem sempre realizado por médico. Sim. Muitas vezes vai ser realizado por outros profissionais. Hoje em dia tem até... Eu já vi corretor de imóveis que fez um curso de aplicação de Botox e está vendendo agora Sério, harmonização. Cara? Uau. Na nossa cidade. Na nossa cidade? Na nossa cidade. É bem complicado. Que loucura. Chip hormonal é outro problema sério. Por quê? Porque o pessoal cria uns nomes. E o médico não pode criar O nomes. chip da beleza. Chip né? da beleza. Terminantemente proibido usar esse nome. É? Chip da beleza. Já existe um ranço dentro do conselho com relação a esse nome. Modulação hormonal. Você não pode sair inventando nomes de especialidades que não existem. É outra vedação. Tá. Então, você tem lá um tratamento, preferencialmente, se entende que o endócrino é o profissional mais adequado para fazer a avaliação, né? Não é proibido usar o chip de hormônio, mas ele tem que ter uma indicação clínica ali, precedida de exames, por conta de risco, por conta de dosagem. Sim. E a gente vê que está um uso indiscriminado disso no mercado. Você consegue comprar, já teve até médico, cliente nosso, que o paciente comprou pelo mercado, não muito lícito, o chip, e perguntou para ele, eu posso marcar aí para você instalar em mim? Isso está acontecendo. E o médico tem que ter cuidado com isso. Então, e ele tem que ter cuidado, olha, o chip que emagrece, o chip que reduz celulite, o chip que aumenta desempenho, não é assim que vai ser divulgado. Né? Ali você tem uma necessidade de fazer uma reposição hormonal, ainda que o resultado colateral seja ganho de massa magra, emagrecimento. Né? Lógico que a gente sabe que vai melhorar tudo em alguns casos, mas a forma como vai divulgar isso é que tem que ter cuidado. Sim. Então, eu já vi vincular o nome à marca. Então, por exemplo, você vai, às vezes, criticar uma marca ou até elogiar uma marca. Se alguém denunciar e o conselho vê, você não pode vincular. Então, Danone. Não posso falar Danone, mas eu posso falar, olha, é interessante iogurte natural, com tais propriedades. Isso ele pode. Tem que ter cuidado com tudo. Na vida pública dele. Se ele tiver, sei lá, num programa de televisão que ele tá como num auditório, ele não é médico lá, ele é só um civil lá, ele não pode falar da Danone. Não, aí pode. Daí ele pode? Sim, como pessoa. Como pessoa ele pode. Sim, como profissional que ele tem que ter cuidado. Ah, tá. É quando ele tá vinculando a autoridade dele como um médico, que daí ele não pode... Entendi. Exatamente. Entendi. A marca... Desse peso, né? Da autoridade do cara, né? Tudo. Ele sempre vai se ater à substância, então indicar medicamento, indicar marca de medicamento. Tem que ter cuidado. Sempre se ater, voltar à substância. É lógico que a gente sabe que no dia a dia não vai acontecer isso. Né? A gente sabe que o mercado é dinâmico, existem as relações, existem sim indicações, mas você tem que ter cuidado como você expõe isso, para quem você expõe. Para você não ficar vulnerável, o médico não ficar vulnerável, tem que ter cuidado. Sim, no consultório eu posso fazer indicação de uma marca que eu acho que é melhor, por exemplo. Eu vou acabar fazendo, a gente sabe que vai. É meio que normal no dia. É meio que normal, não tem como virar e falar, olha, vamos parar de fazer isso, pessoal, porque vai ter... Não, a gente vai fazer, vai acontecer. Você não pode abrir seu Instagram. Não abre o Instagram e sai divulgando. Tipo, fazer um merchanzão. Um merchanzão. Na cara pra todo mundo, né? Entendeu? Por exemplo, participação em programas, participação em jornais, participação com celebridades, tem que ter cuidado. Ah, é? Por quê? Então, pode participar, não tem problema nenhum. Agora, tem que ver como fala, não pode usar aquilo para fazer captação descarada, ou então colocar assim, uma autopromoção muito grande. Então, ele pode ali, ele vai passar uma informação técnica, científica, ele pode falar, ele é médico, a especialidade dele é tal, não tem problema nenhum. Pode falar tecnicamente a matéria, pode aparecer
a hora que ele quiser em canais, no que ele quiser. Ele só tem que ter cuidado ali com aquela autopromoção exagerada. Ó, gente, lá na minha clínica, nós temos resultados maravilhosos fazendo esse tipo Veja de alguns de nossos procedimento. pacientes. Aí aparece a pessoa, ele foi maravilhoso para mim, o melhor médico da região, ele mudou minha vida, não tem ninguém como ele. Cuidado. Os Estados Unidos podem, né, fazer essas coisas. É mais aberto lá, né? Eu tenho a impressão que pode, né? É mais aberto. Judicialização lá, até advogado a gente também não pode. É muito parecido. Você não pode sair divulgando, convidando, vem adquirir meus serviços, conte comigo, eu sou a pessoa indicada para te atender nisso. Tem que ter cuidado. A gente, quando vai anunciar alguma coisa, você quer falar, olha, eu sou especialista em direito médico, eu posso te ajudar. Você tem que falar, olha, um exemplo, né? Procure um advogado especialista em direito médico e da saúde, com a tua foto atrás. Mas você não pode falar, sou eu essa pessoa. Sou eu. Porque a OAB vem e aí você tem problema ético. Caramba, né? E tem gente que tem azar, porque você fala assim, você vê uma reclamação comum dos médicos. Alguns até estão me ouvindo, devem estar pensando, nossa, que chata, não pode nada. Pode sim. Só que assim, tem alguns que fazem tudo que não pode, não acontece nada com eles. Aí aquele médico que anda na linha, um dia cansa de andar tanto na linha e fala, eu vou dar uma ousada. Essa ousada dele abre uma sindicância, vira uma sindicância. Aí ele quer morrer. Claro, deve ser uma dor de cabeça grande, né? É chato. Porque assim, dependendo, não é gravíssimo, tá? Não vou dizer que vai ter ninguém sendo caçado, nada disso. Os conselhos, eles são muito mais assim preocupados. Por exemplo, teve uma época que eu tinha médico usando TikTok. Sim. Então teve uma médica, inclusive, que fez uma cirurgia de retirada. Eu lembro desse caso. Foi bem polêmico aquilo, né? Aquilo é o absurdo, aquilo é o excesso absoluto, né? Sim. Claro que um caso desse ele vai ser muito mais penoso para o médico, né? Agora, deixei de pôr RQE no perfil, ou então me anunciei como especialista e não sou. Eu tô divulgando marca Doriana, tô recomendando chip hormonal. Chip hormonal, eles já estão com um ranço bem grande, tem que ter cuidado como é que faz se falar que é chip da beleza ou falar que é modulação hormonal, eles vêm em cima, né? Se alguém denunciar, geralmente é quando alguém denuncia. Caramba. Entendeu? E aí o médico que tá bombando, ele vai ser um alvo. Então, porque isso que eu pensei, às vezes você tá tipo vai fazer um story, tem um médico super popular lá na rede social, tudo, o cara tem 1 milhão de seguidores, seguidor pra caramba. Às vezes ele vai fazer um story dele tomando um café da manhã com a família, dele vai falar, cara, o que ele tá tomando. Às vezes, tô aqui, tomei meu Todd. E você não fala Todd, porque você fala Todd porque é aquela marca que representa o produto. Fica engessado. Eu estou tomando meu achocolatado com leite desnatado, exato, aquecido na minha xícara de cerâmica e ele comendo pode escorregar um pão. aí? O risco já é bem baixo. Todd, não sei o quê. Não dá para ser assim, tão Caxias também. Porque... Mas eu já vi, por exemplo, o profissional que anunciou, recomendando que não se utilizasse um produto X, porque ele pode trazer alguns prejuízos. O conselho aqui de São Paulo entendeu que ele estava vinculando o nome dele à marca e ele tomou um processo ético por isso. Então, mas vamos ele estava falando para não usar. Estava falando para não usar. Meu, certeza que foi o produto, a indústria. Pode ter sido a marca. Eu não lembro agora qual que era a marca, mas vamos dar um exemplo assim. Ele estava falando o seguinte, olha, Coca comum e Coca zero, é mais ou menos isso. O problema é o mesmo, tá? Porque por mais que não tenha caloria e tal, traz outros riscos à saúde. Foi uma coisa assim, ponto. Ele é endócrino, ele estava só explicando isso. A hora que virou e pegou várias coisas, porque daí já tinha chip hormonal, já tinha... Ele se anunciou como especialista, não tinha colocado o RQ no perfil. Aí eles vão juntando um monte de pontinhos. Aí mandaram a sindicância, você vai ver lá, tem, sei lá, 8 itens. Aí ele já pega lá de trás. Não, e aí um dia ele fez uma live com uma determinada pessoa. Ele tá vinculando o nome dele com celebridades. Aí já começa um monte de coisa. Aí você vai justificar. Tem que ter uma boa estratégia jurídica ali para poder tentar matar na sindicância. Sei. Sindicância antes de virar processo, Antes de virar o processo. E é só dor de cabeça a sindicância ou tem algum prejuízo financeiro para esse cara? Não, tem as sanções lá, né? No final do processo. Então tem defesa, depois tem recurso, vai ter audiência. Aquilo fica ainda demoradinho, porque aqui em São Paulo a gente tem um volume de processo muito grande. Então, dependendo do processo, é um pouco lento. Sei. Então, você tinha, assim, há um tempo atrás, eu não sei agora,
mas tinha acho que cerca de uns 4.000 processos. Caramba, É bastante. E hoje, Ju, como é que funciona? Você comentou no começo lá da nossa conversa, quando você estava falando um pouco da sua biografia, da sua trajetória, você falou sobre LGPD. Se eu tenho um problema de LGPD no meu consultório, como que chega, quem que me denuncia, da onde vem esse problema? Como começa esse problema pro médico, por exemplo? Então, é até legal você ter tocado nesse assunto, que eu acho que tem que desmistificar algumas coisas. Tá. Quando a gente viu a LGPD entrando em vigor aqui no Brasil, os próprios, eu vou reconhecer que os próprios advogados fizeram um terrorismo muito grande Sei. em cima, principalmente dos médicos, né? Porque daí você falava assim, dados de saúde são dados pessoais sensíveis, a medicina vai sofrer muito mais. E aí você via ali consultórios, clínicas fugindo da implementação, porque é um custo adicional na vida do médico. E você tem serviços de saúde grandes, você tem operadora, você tem hospital, tem laboratório, você tem clínicas grandes que têm condições de fazer um projeto, e você tem um consultório ali com 4, 5 funcionários que não vai conseguir gastar um valor. Tinha até, assim, colegas que ofereciam um valor mensal para adaptação da LGPD, mandavam um questionário, mandavam uns modelinhos de documento e a pessoa pagava aquela manutenção e ela não estava adaptada a coisa nenhuma. E aí um fingia que fazia, outro fingia que recebia. E você vê que a aderência é muito baixa de adaptação. Alguns fizeram adaptação, outros aproveitaram e copiaram do colega. Falaram, me passa aí o que você tem, vamos dividir. A gente viu de tudo, né? Aí deu uma sentada no mercado, aquele boom inicial eu senti que deu uma bela esfriada, porque a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que na verdade é o guardião da LGPD ali, é a agência que fiscaliza, como a ANS fiscaliza as operadoras de plano de saúde. Ela também não entrou em atuação, não entrou em cena, porque faltava regulamentar a questão das multas. Então as multas meio que estavam esperando ali para ser aplicadas. Então todo mundo sentou e ficou esperando, né? E aí hoje você vê despreparo total, assim. E quando você fala em LGPD, não é simplesmente vamos criar uma política para o site, vamos mandar um termo de consentimento, que não tem nada a ver com o termo de consentimento de procedimento. É um termo de consentimento completamente diferente. Vamos fazer um termo aditivo contratual ali, um modelão de aditivo para os contratos. Ok, você está regulamentado, está tudo certo com a sua LGPD. Não é isso. Você tem que fazer ali pelo menos uma varredura dos dados. Você tem que fazer um treinamento, uma capacitação das pessoas. Geralmente as falhas são mais humanas do que qualquer coisa. A questão muito voltada assim, à privacidade e sigilo médico, ela é muito antes da LGPD. Então já deveria estar sendo cumprido. Você vê a falta de atenção com o prontuário. Você vê várias vulnerabilidades. Qual que é o principal calcanhar de Aquiles aí do consultório do cara particular, não de um hospital grande, de um laboratório, de um consultório particular, na LGPD hoje? O excesso de informação com os atendentes. Então, eles têm acesso a dados de saúde ali, desde a recepção, né? E a gente sabe que muitas vezes precisa ter para facilitar a vida do médico. Só que você tem que dar uma formatada nisso. Não dá, eu vou ser bem honesta, ninguém vai sair cortando isso, mas dá para adequar, para deixar um pouco menos vulnerável. Hoje os softwares de clínica, eles devem ter se adaptado a essa realidade que você está contando. Sim, né? Hoje a gente tem muito software de prontuário eletrônico, que eu acho super recomendável migrar para o prontuário eletrônico. Legal. Entendeu? Muito melhor. Tem um custo inicial, mas depois você tem uma paz. Sim. E aí esse prontuário ele é segmentado. Então você vê até onde cada pessoa pode acessar. E aí o médico só que entra no dado de saúde. Sim. E por que você fala que tem uma cautela maior? Porque o dado de saúde, ele é considerado dado pessoal sensível. Então tem um rigor maior com relação à guarda dele. Mas se eu te disser que isso praticamente já existia antes da LGPD, eu não tô mentindo. Entendeu? E deixa eu te perguntar... É que ninguém fazia. Entendi. Deixa eu te perguntar, como é que funciona, por exemplo, eu sou cirurgião, um colega meu endócrino, daí ele foi lá, viu um problema na tireoide da paciente, daí ela tem que pedir, e ele quer mandar um relatório pro doutor Evandro que vai fazer a cirurgia dela, da paciente dela. Ela tem que pedir autorização para o paciente divulgar os dados de consulta no encaminhamento para mim, ou não precisa? Então, não tem essa obrigação, porque você vê na LGPD uma permissão ali de você compartilhar
em algumas situações. Tá. E ali você tem um outro... O que pode fazer é o seguinte, quando você tem um termo de consentimento, que é recomendável aplicar para os pacientes, você já vai ter uma previsão ali, que quando houver necessidade de compartilhamento de informações para uma continuidade de atendimento, Sim. e aí você vai ter um fundamento, você vai ter uma base legal para isso. Você não pode simplesmente compartilhar porque... eu senti vontade. Não. Ou porque você vai passar para uma empresa criar um produto. Sim. Não. Mas você tem uma base legal, você tem um porquê ali, é a necessidade, né? Eu tenho que divulgar, porque senão eu não consigo completar o seu atendimento. Sim. Então, teoricamente, você não precisaria nem de consentimento. Que legal. Porque por tutela de saúde, ou até a própria obrigação contratual ali do atendimento, você pode divulgar. A LGPD tem essa permissão por conta da saúde. Agora, o ideal é que, assim, tenha o consentimento prévio, e ele não pode ser genérico, não é aquele consentimento genérico, mas quando tem o consentimento, você já prevê essa hipótese, para não ter algum problema depois. E aí não pode fugir da finalidade. Eu estou compartilhando para aquela finalidade. Caramba, assim, o pessoal pinta esse negócio de LGPD como um bicho de 7 cabeças. 7 cabeças. Mas do jeito que você tá falando, tá parecendo um negócio lógico e justo pra mim, na verdade. É lógico e justo. Tipo, é lógico e é justo, engraçado, não? tava comentando esses dias com uma pessoa, a LGPD, assim, ninguém quer cumprir, quase. Mas ela virou justificativa quando você não quer dar alguma informação a alguém. Isso é uma coisa muito recorrente também, principalmente na área de saúde. Eu não quero dar essa informação, eu falo que a LGPD não me permite. Então ela virou desculpa. Sim. Isso é complicado, porque não é isso. Você sai engessando, você vai criando como se fosse um fake news. Sim. E vai impactando outros como serviços. Ninguém entende direito, daí você nem discute, né? A LGBT não pode. O pessoal tinha um terrorismo, assim, eu vi médicos que vieram falando assim, nossa, me orientaram que eu tenho que ter uma sala agora reservada para coletar os dados do paciente, não pode ser mais na recepção. Gente, não existe isso. Vai ser, né, você vai lá, vai coletar o nome, vai pegar o dado, só que você... Isso, né? Pode, você só não vai pedir dados em excesso, dados para os quais você não precisa. Então, você vai pedir para o que você precisa. Vai ter mais gente na recepção? Vai. Mas se essa pessoa sair divulgando alguma coisa ali, quem está usando indevidamente é ela. Né? Mas não tem uma proibição, né? A pessoa precisa dar aquele dado ali, senão ela não é atendida. Então, ela tem uma base legal para a execução do contrato, para a realização de um atendimento. Ela tem que passar aquele dado. Né? Agora, ter cuidado com mesa. Isso é a coisa mais simples. As fichas de atendimento. Então, quem está ali fazendo uma ficha está vendo o outro que vai ser atendido. Isso aí dá para evitar. Que tipos de exame você pediu para a pessoa? Que tipos de diagnóstico? Então, isso aí, aquela mesa mais limpinha, é o ideal. Cuidado com senhas e logins. Já vimos casos de vazamento, que na verdade não é nem considerado, se for ver bem, um vazamento. Não é uma falha técnica. É uma falha pessoal. A pessoa saiu de férias, de hospital, grande daqui de São Paulo, e deixou o login e a senha dela aberto. Nossa. Entraram e acessaram todos os dados dos pacientes. Nossa. Entendeu? Tem que ter cuidado. Mas, assim, teoricamente, num serviço desse, não é pra, assim, só, sei lá, o desenvolvedor do sistema vai ter o dado de todos os pacientes, né, teoricamente, né? Porque se eu sou Evandro, eu sou médico, atendo naquele serviço, daí tem o Joãozinho e tem o Ricardo que atendem lá. Não é para eu ter acesso aos dados dos pacientes deles. Não. Né? Exato. Não, né? tem que estar segmentadinho. Tem que estar tudo certinho. Com senha, login. Aí você vai pensar nas políticas, né? De privacidade, política de segurança. Então, tem alguns itens ali que são primordiais. Porque se você tiver uma fiscalização... E assim, a hora que começar mesmo, agora já está valendo. Está valendo. Valendo, porque saiu a regulamentação da dosimetria. Que é o quê? É você ponderar as penalidades de acordo com o tipo de infração. Porque antes você falava assim, é 2% do faturamento limitado a 50 milhões por infração. Ninguém vai sair aplicando 50 milhões para a padaria da esquina, não é assim, né? Porque você quebra o serviço. Então, tem uma dosimetria que a gente fala, que é uma ponderação. Então, por exemplo, as empresas menores já têm uma flexibilidade maior. Alguns itens ali, elas não são obrigadas a cumprir. Né? A figura do DPO, por exemplo. O Data Professional Officer, que é o encarregado de dados aqui na nossa legislação, que é a figura que fica ali intermediando o titular, a NPD e a própria empresa. Então, ele fica ali, canal de comunicação, né? Não é todo mundo que precisa ter um DPO. Você imagina o alto custo
disso para uma clínica, para um laboratório. Agora, se você vai para uma empresa grande, para uma empresa, às vezes que não é grande, mas que tem um fluxo de dados muito grande, talvez tenha que ter. E o DPO não precisa ser interno, ele pode ser terceirizado. Então, agora, você vai em clínicas, consultórios menores, você não vai colocar o DPO, tem outras soluções para você atender a lei ali sem precisar ter uma figura destinada a isso. Cara, e como que essa fiscalização vai rolar, assim? Porque imagina, a rigor, todo mundo tá sujeito a cometer uma infração disso. A gente comete no dia a dia, né? E como que os caras, eles vão sortear aí, pegar, vamos olhar esse aqui? Então, porque eu também não imagino que devem haver diversas denúncias nesse aspecto, porque às vezes quando seus dados estão sendo violados, você nem sabe que seus dados estão sendo violados. Você nem sabe que seus dados estão sendo violados. E aí, se tem um vazamento, algo muito grande, até a própria lei prevê que você tem que comunicar o titular e comunicar a NPD. Tá. Né, se houver Só que tem que avaliar casos e casos, né? Entender primeiro o incidente. Às vezes não é um incidente propriamente dito, então você não pode também se precipitar e alardear todo mundo. E assim, a questão, eu vou te explicar já, mas assim, voltando um pouquinho às sanções, não é só multa que prevê. Tá. Então você pode ter até uma suspensão da tua atividade. Nossa. Se entenderem que você tem uma incompetência, você não tem uma maturidade em segurança. Então pode ter uma suspensão, você pode ser obrigado a eliminar os dados. E o duro é que assim, a imagem da gente é o que mais vale. Vai ser publicizado isso. Então hoje você vai ter acesso quem tomou multa, quem tomou uma sanção XYZ, por qual motivo. Aí, mas a NPD não vai ter braço para fiscalizar. Não mesmo, a ANS também não tem, ninguém tem. Ela pode estabelecer ali parcerias para outras agências ou outros órgãos ali atribuam, ou eu acredito que ela vai ser muito movida por denúncia. Então. Entendeu? Denúncia, né? Denúncia. Tipo a parte do comitê de ética médico, né? Tipo a parte dos conselhos. Que é super. E aí você tem que pensar no concorrente, que você está incomodando, que sabe da tua vulnerabilidade, que você não tem um nível de adequação e te denuncia, ou o próprio paciente, o próprio beneficiário, que está ofendido ali, que se sentiu invadido na tua privacidade, ou não gostou do que você fez e faz uma denúncia. Caramba. E aí começa um processo administrativo. Você já está pegando alguma coisa assim hoje? Ainda não vi, assim, próximo a mim, nenhum caso de denúncia ainda, de infração. Mas vai ser como é hoje o rito da ANS, então tem que ter um processo prévio, direito de resposta, decisão, recurso, tem todo um rito administrativo. E aí não tem só a parte das multas, tem a parte do contencioso, das ações judiciais, e aí já tem algumas boas no mercado, judicialização, envolvendo o LGPD. Caramba. Por abuso, vazamento, uso indevido. Vejo que a queixa maior, assim, é a perturbação aquela contato reiterado para oferecer um produto XYZ. Então você vê, por exemplo, quando você sabe que tem algum dinheiro liberado, até pela Previdência e tal, começam a te ligar antes de você receber, dizendo que você tem um crédito pré-aprovado. Isso vaza para algum lugar. Entendeu? E já tem ações proibindo empresas de entrar em contato para parar de incomodar. Isso também fere a legislação. A LGPD ela não prevê só a questão de vazamento de dados, a questão de privacidade em si, né? Total. Autodeterminação, dá um empoderamento muito maior pro titular do dado. Todos nós somos titular. CPF, CNPJ não se aplica. CPF. Então, e a gente vê um consumidor, um titular muito mais informado, muito mais empoderado. Tem preocupação, às vezes você sente de faculdades, de residências, de conversar sobre isso com os alunos, com os residentes? Já te chamaram para falar sobre isso? Como é que é? Estão começando, por exemplo, vai ter um curso agora, um MBA do Mackenzie do Rio, que eu fui até convidada para dar aula sobre segurança. Do impacto de segurança, LGPD na saúde. Eles já estão pensando nesse viés. Nas faculdades em si, eu ainda não vejo isso, mas nos cursos faculdade,
você já vê que já existe bastante curso no mercado, mas eu vejo que deveria integrar isso para a própria, por exemplo, o direito médico, a gente não vê na faculdade. Exato. E vocês também não veem na medicina uma noção. A parte de publicidade de vocês. Se você ver bem, hoje os maiores casos de denúncia em conselho é publicidade indevida. Total. Mas ninguém é preparado para isso, não tem um curso. Como a gente também não aprende ética, mal aprende ética. Você vai estudar ética para a prova da OAB. Sim. E depois você esquece. Claro, E vai mudando, a regra vai mudando. Né? É que eu acho que às vezes o nosso currículo ele foi feito por pessoas que não tinham essa preocupação. Mas isso não tinha lá atrás. Ele não tinha, exato. Não existia isso. Exato. Né? Ele não precisava saber sobre publicidade, porque se ele abriu uma portinha lá e colocava o nome dele em cima, já bombava. Já né? bombava. Já bombava, ele não precisava fazer publicidade. Né? Hoje você tem um mercado altamente competitivo. Super, né? Super. Direito está com quantos advogados hoje? Nossa. Tá com bastante, muitos. Médico também tá entrando o meu médico a rodo todo ano. E as quantidades de faculdade, Super, né? E vira e mexe assim, me questionam o que eu penso sobre a questão da prova para os médicos também. Né? E aí? Boa? Então, o que você acha? Eu acho que deveria ter, sabia? Pro direito, você acha que tinha que ter? Não, tem que sem manter, dúvida, direito tem que ter. Não tem que ter. Não tem como. Tem que ter. Por quê? Porque eu vejo que é um atestado, você tem um volume absurdo de faculdade de direito hoje. Então, mas país. Na verdade a falha foi em a gente abrir as pernas, desculpa a palavra, Exato. para abrir esse monte de faculdade Exato. que não batem os critérios que a gente acha Não ideal bate. para formar alguém. E você vai desvalorizando toda a categoria. Sim. Né? Hoje você tem mais advogado que capivara no país todo, sabe? Vai igual o Grêmio, você joga água, vai multiplicando. Então você tem que passar uma régua ali para você, né, definir, você tem que exigir um aperfeiçoamento. Sim. Né? Hoje é difícil você ser generalista. Tá. Você tem que ter... Não tem como você delimitar uma área única, né, e falar, não faço nada mais. Mas você tem que ter ali o teu principal carro-chefe. Aí eu vejo que eu vejo que os médicos buscam isso. Maioria, né? A advocacia, de vez em quando, tem um movimento de acabar com o exame da ordem, não vai para frente. Próprios advogados, a maioria quer que mantenha. Sempre que tiver uma ação aventureira, alguma decisão, não dura muito. Porque eu não acho que vai fechar faculdades, né? Porque assim, eu vejo duas soluções para esse problema. Ou você vai lá e sobe o crivo nas faculdades tem que estar abertas, vai fechar e para de abrir tanta faculdade. 80% de faculdade vai fechar, porque o crivo é esse e vocês não estão atendendo o crivo que a gente acha que é ideal ter para você formar um bom advogado, um bom médico. Já que não dá para fazer isso, então coloca uma prova ali para avalizar esse cara. Pelo menos validar. Eu acho que valoriza a categoria toda. Total. Não é um atestado de habilidade máxima, mas ele já dá uma garantia. Curiosidade, Ju, tô fazendo um paralelo com a medicina, nada a ver com o que a gente estava falando, mas agora... Vai surgindo, né, as ideias. Tipo, se você, vamos supor, eu fiz direito nos Estados Unidos, eu posso vir para o Brasil e praticar direito? Não. Como é que funciona? Eu tenho que revalidar tudo? Tem que revalidar tudo. Eu tenho que fazer a faculdade ou existe um revalida? Eu não tenho certeza, se eu não me engano, é como se fosse uma espécie de um revalida. Revalida porque daqui para lá tem também. Daqui para lá tem. Não pode chegar lá e sair exercendo, não. E daí, assim, tem que ter proficiência em inglês, tem que ter porque as leis mudam, né? Então, isso que eu pensei. É completamente diferente. Exato. Eu não sei o detalhe disso, tá? Até posso depois confirmar, mas não é simples, não. Porque, para advogado acho que deve ser mais complicado do que para médico. Porque o corpo humano é um só. Exatamente, né? Dá pra gente cuidar do americano, o americano cuidar do brasileiro. Embora, olha, tem as variações, sabia? O quê? Decorrente, assim, Até a gente discute, por exemplo, quando tem uma aprovação de uma tecnologia, algo pelo FDA, por exemplo, se discute se isso deveria ser incorporado automaticamente no Brasil sem passar pela Anvisa, por exemplo. Porque você vê medicamentos e tratamentos e tais que tiveram sucesso lá e que não necessariamente tiveram o mesmo sucesso aqui. Total. Tem isso, é relativo. Isso aí o problema, né, são dos órgãos regulatórios, né? Os também critérios, tem critérios e políticas. De viés, né, tem, em cima, né? Político, né? Tem. Isso, né? Técnico político. Super, né? Mas o advogado ele não pode sair exercendo.
Nos Estados Unidos, por exemplo. Não é automático, não. Na medicina é bem burocratizado Bem, isso também, cara. bem. Assim, grande parte dos países do mundo, o médico brasileiro ele não consegue exercer, Não. às vezes nem fazendo revalidas. Tem Esse que revalida é repetir. polêmico, né, para vocês também. Revalida de vez em quando querem derrubar, né? Mas eu vejo que tem que ter uma validação, sim. Precisa, né? Precisa. Ainda mais agora, né? Que você falou, né? Tá entrando médico, advogado, demais no Muito, mercado. Né? muito. Demais. Daí você também não segura nas normas de publicidade, né? Não. Daí vira zona, né? Vira uma zona. Vira zona, né? A gente vê de tudo, né? Cara. Eu acho que a gente, assim, eu acho que tem o que eu gostaria que fosse, que essas normas de publicidade, tudo, que elas fossem, assim, mais concretas, algumas coisas, assim, super bem definidas, desenhadinhas, Sim. com limites, regras, assim, não custa nada, né? Sim. Quando você já discute o negócio antes, né? Exato. Já tá tudo certo. E eu vejo, assim, que esse antes e depois é um desses pontos. Eu vejo que poderia ter uma flexibilização maior, até porque, por exemplo, o odonto pode. Exato. Alguns itens poderiam, mas dando um exemplo, eu posso divulgar um antes e um depois de um determinado procedimento, não é tudo também, Sim. mas eu tenho que colocar uma série de informações obrigatórias ali. Esse resultado não se aplica a você, esse resultado depende da reação de cada paciente, de cada tratamento, de cada profissional. Isso aqui não é promessa de resultado, sabe? Ter algum cunho informativo Uma letrinha pequenininha. na como se fosse uma legenda. Sim. Talvez caminhar para isso seria a gente mostrar uma evolução. Exato. Porque se você falar não pode, tem fiscalização, grande parte dos médicos fazem vistas grossas, continuam postando reiteradamente, e você acaba perdendo um pouco o respeito. Porque você é tão punitivo, tão restritivo, que você não tem mais você tira. Então tem médico que acha que pode postar, por exemplo, na sexta-noite, o story, porque o risco é menor. Já tem tem agência de publicidade que essas estratégias já. Então, story do mal. Você posta numa sexta-noite. Porque o risco é baixo, ninguém está prestando atenção. Todo mundo cuidando da própria vida, da própria vida. O story some em 24 horas. Daí não... Então, teu risco é menor. Caraca, velho. Então, não é mais fácil você, não é abrir a porteira, mas você flexibilizar. Sim. E colocar diretrizes. Exato, acho que essa é a palavra, diretrizes, cara. Porque daí vai ter menos trabalho de ter que apurar a infração ética, o médico não vai precisar correr tanto risco, não vai banalizar a regra. Sim. Tudo que é rígido demais, você tem uma parte da população que fica acuada e você tem outra que banaliza. Eu judicializo. Eu emperro, vira um processo, porque se você for autuado, tiver uma sanção, você pode judicializar. Sim. Mas aquilo te deu tanto retorno profissional, exato. Vale a pena. Se você contabilizar nesse aspecto. Monetizei aí, né? tanto, judicializo depois. Faço de novo. Enterro ainda. isso por 5, 6 anos, 7 anos. Se eu não anular, lá na frente eu vejo o que eu faço. É esse raciocínio que a gente vê no escritório. Eu imagino. Mas essa parte, cara, de publicidade, eu acho que hoje a gente tem ferramentas fantásticas hoje pra gente se conectar, né? Com o nosso paciente. Não precisa só sair oferecendo reiteradamente. Exato, acho que é conexão, né, conexão. Na verdade, né? Acho que isso que é legal, né? Quando o pessoal vai lá, entra na rede social do médico, dele se identifica. Claro, isso não tem preço, né, pra mim, né? Porque, beleza, Evandro, agora você pode colocar o preço. Né? Pô, beleza, você pode colocar o preço. Mas sempre vai ter um que vai colocar um preço mais barato. Sim, só que você, não é, vamos usar o termo vende, mas você passa valor. Exato. Entendeu? Se você gera valor pra esse cara, daí você se conecta com ele. E daí, velho, foda-se o preço, desculpa. Exatamente. E assim, a gente acha assim, quem tá bombando no Instagram, tá chovendo de cliente, tá chovendo de paciente. Não, nas nossas áreas eu vejo que te dá autoridade. É legal, é importante. Mas vem muito por indicação. Sim, super. E aí a pessoa que vem, ela vai olhar você para saber quem é você na rede social e se você tem um site. Não ter o site hoje em dia queima o filme. Tem que ter. Né? Ninguém usa o site para nada, mas ele precisa existir, né? É um cartão de visita virtual. Ele é um cartão de visita virtual. Que a gente usa tanto. Né? E eu vejo também, assim, que o médico está deixando de olhar para os prejuízos reais que ele está tendo dentro de casa, financeiros, Cara, de má gestão.
ele não tá deixando, ele nunca olhou pra isso. Ele nunca olhou. Só que agora tá pesando mais, né? Ele nunca olhou. Então a gente paga muito mais imposto, a gente, Muito tipo, mais. médico, né, do que... Muito mais imposto do que a gente deveria pagar, né? Tipo, Muito mais. 95% dos médicos pagam mais imposto do que deveria pagar. Não sabe enquadramento certo, tem diversos... ralos de dinheiro, né, na sua estrutura, né? Isso realmente, cara, é uma coisa que você percebe. Você, estando perto de médico, igual você tá hoje, você também observa essas coisas, Eu observo né? muito. Eu observo, assim, que ele não tem uma gestão financeira ali. Por exemplo, a gente tem muita clínica que trabalha com reembolso assistido e reembolso auxiliado. Não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. Isso aí está cada vez mais comum no mercado. Super. E as clínicas, os médicos estão apanhando demais. Tá. Então a gente faz essa assessoria também. E você vê que se peca ali nos documentos que você vai enviar para a operadora. Tá. A operadora, por outro lado, está negando indiscriminadamente. Tá Só negando, pedindo documentos que ela não poderia pedir, QNES. O seu QNES é para consultório, o seu QNES não é para clínica. Só que isso tudo vai a negativa para o paciente, não vai para o médico, não vai para a clínica. Porque assim, ela comercializa um contrato com livre escolha, ou seja, o paciente pode ir em quem ele quiser, aí ele escolhe aquela clínica. E aí ele é atendido, é faturado, tem uma nota fiscal, a clínica auxilia, como se fosse uma espécie de concierge, que não tem problema nenhum, não fere a LGPD nenhuma. Porque o paciente ele não tem essa informação. Ele não então, tem. Na verdade, a clínica só está dando uma facilidade para o paciente. Exato. Né? Por isso que chama reembolso assistido, reembolso auxiliado. Sim. Eu posso pedir para um terceiro me ajudar. Sou eu que estou pedindo, mas tem alguém fazendo por mim. Exato. É para isso que existe procurador, né? Representante legal, seja lá qual o nome. Muitas vezes é por um aplicativo. Então, entra no aplicativo, manda nota fiscal, manda relatório médico, manda tudo. Vem negado. Eu quero que você mande o comprovante da despesa. Mas no contrato não está dizendo. No contrato do paciente com a operadora que tem que ter o comprovante da despesa. Porque é problema dele como ele vai pagar. E muitas vezes o paciente, ele recebe esse reembolso, ele tem uma prévia, a hora que ele recebe esse reembolso é que ele paga a clínica. E aí eles falam que isso é fraude. E aí, é fraude? Não é fraude. Se eu, por exemplo, deu R$2.000 o reembolso, o paciente teria que me pagar R$2.000. Eu mando um boleto para daqui 60 dias. Bom, você pode fazer isso. Primeiro porque, assim, tem um entendimento da ANS de 2018 que fala que todo contrato não reconhecendo o reembolso, esse tipo de modalidade como abusiva, como fraude, o serviço aconteceu, então não foi simulação. A nota fiscal, ela é documento hábil. A ANS não está dizendo isso aí é minha conclusão. A ANS está falando o seguinte, que a operadora não pode pedir como condição para reembolsar nada além do que está previsto em contrato. Tá. E se você vai no contrato, está dizendo lá que é para mandar o comprovante do atendimento ou uma nota fiscal. Em lugar nenhum está dizendo assim, comprovante da despesa, o desembolso. Em lugar nenhum. E assim, é uma relação de terceiros ali. A forma como o paciente vai pagar aquela clínica é uma relação entre ele e ela. Ele pode fazer empréstimo, ele pode pedir para alguém pagar por ele pode pedir 60 dias para pagar. E a maioria das pessoas precisa ter o reembolso para poder honrar aquele pagamento. Sim. E aí o que acontece? A clínica ela tem esse acesso. Então, como ela auxilia nisso, a hora que cai o reembolso na conta do paciente, ela acata o valor reembolsado pela operadora. Então, vamos supor que ficou R$5.000, ela emite uma nota de R$5.000 e tudo, depois o paciente recebe 3. É 3 que ele vai repassar e ele não vai dever nada mais. Tá. Ela ainda arca com a diferença de imposto. Sim. Então ela precisa também rever a contabilidade dela, porque ela está perdendo dinheiro. Não, é super, né? Tá? Além dela estar tendo negativa de reembolso, ela está quase que pagando para trabalhar. E às vezes a gente paga um imposto antes de receber o reembolso. Exato. Né? Então isso dá um rombo. Dá um rombo gigantesco. Né? A gente tem um movimento grande para essa questão do reembolso assistido. Eu escrevi alguns artigos e tudo. A gente tem tido muitas conversas e reuniões e definição de estratégia. Depois vou linkar no episódio isso aí, esses artigos. Você manda pra gente. Legal, vou mandar. Linka. Poxa, isso é fantástico. Super importante. E o médico é uma forma dele ganhar também. Porque tem muito médico que não sabe que ele pode trabalhar com reembolso assistido. Sim. Entendeu? Agora, a fraude existe quando você sai
afetando clientes e falando o seguinte, vem cá fazer um tratamento. Aí você entra, já te direciona e faz você usar tudo, ou nem faz. Você usa, né? Você passa por uma esteira de produto Uma da esteira de clínica, produto. né? Ou nem você vê usa, o tá? reembolso, né? Ou nem usa. Nossa, Você simula que usou. Porque assim, na Isso verdade... é fraude. Sim, porque na verdade, se for do jeito certinho, imagina, você tem seu convênio que você paga, Exato. e você quer fazer uma cirurgia, você olhou com o doutor Evandro, só que ele não tá no seu convênio. Eu quero ele. Mas você fala, putz, mas o meu convênio me dá o direito de eu escolher o meu médico. Né? Eu tenho o meu reembolso é X reais nesse tipo de cirurgia que o doutor Evandro vai fazer para mim, eu quero fazer com o doutor Evandro. Por que eu não posso fazer com ele? Exato. E por que eu tenho que desembolsar essa grana antes, sendo que a ideia do convênio é eu não precisar, né, desembolsar essa grana? Porque geralmente uma cirurgia é um preço um pouquinho mais salgado, tudo. Claro, e, ninguém vezes, vai ter o dinheiro. Você não tá com dinheiro no bolso sobrando naquela hora para pagar aquela cirurgia, né, tudo. Pô, imagina, às vezes é 6 mil reais a cirurgia. Pô, você não tá com dinheiro lá na hora. Sim. Como é que você vai fazer? Pô, com o convênio que você já arca, né, com o pagamento todo mês, né, te reembolsa aquele valor e você paga pro profissional, né, que vai fazer. E um dos argumentos que ela usa, a operadora, é assim, isso está afetando a minha sinistralidade, isso fere o mutualismo contratual. Mas olha só, você vendeu um contrato dizendo livre escolha. A seguradora, ela é obrigada a ter isso. A operadora é facultativo, mas ela colocou livre escolha. Qual que é a diferença de uma seguradora para um operador? A seguradora geralmente trabalha com reembolso. Então, ela é regulada pela INS da mesma forma. Tá. É praticamente a mesma coisa. Mas tem alguma vantagem? Porque senão, não quero ser mais seguradora, eu quero ser operadora. Tem que avaliar, sim, depende da região de atuação, depende da segmentação, depende do formato. As normas são mais ou menos iguais, são iguais para as duas. Né? A operadora, ela tem aquela rede credenciada dela, ela tem que disponibilizar. A seguradora, ela vai ter, só que ela não vai precisar vincular. Então, ela deixa o paciente, ela tem a tabela dela de reembolso. E a utilização é como se fossem clínicas só particulares. Entendi. Só que como aí que acontece? Aí eles falam que desequilibra o mutualismo, a sinistralidade. Mas olha só, ela está pagando o que ela pagaria para a rede dela credenciada. Então, aonde que está havendo desequilíbrio? Não tem. Né? Não é que ele vai passar por 2 tratamentos. Você não faz 2 cirurgias. E você não vai pagar o valor da nota fiscal que está sendo emitida. Você vai pagar muito menos. Sim, você vai pagar a tua tabela de reembolso. O que está previsto pagar naquele contrato com o paciente. Agora, a partir do pressuposto que houve uma fraude, você tem que comprovar que aquela nota fiscal é fria, por exemplo. Sim. Aí você não pode taxar todo mundo de fraudulento no mercado e negar. E assim, é engraçado porque você vê abordagens com o paciente. Falando, não aceite o reembolso, trabalhar com clínicas de reembolso assistido. Eles tem casos até de RH de empresa que são ameaçados. Olha, se houver funcionários seus fazendo uso disso, nós vamos aumentar o reajuste, nós vamos pesar a mão no reajuste. Nossa. Então tem essa abordagem. Tem paciente até que faz empréstimo para poder pagar. E a hora que manda, eu não aceito, eu quero o desembolso. Isso não é o desembolso. E o mais maluco é que assim, geralmente quando você tem o titular do plano e tem os dependentes. O dependente utilizou. Aí ele pega e passa o reembolso, pede o reembolso. O dinheiro cai na conta do titular. Caramba. Então, quando é pro lado de cá, vale a regra de você colocar um terceiro para receber. Mas esse cara aqui não pode ter um terceiro para pagar para ele. Entendeu? Nossa. Cai no titular. Então, você vê vários... Tá bem complicado lidar com isso hoje. A gente tem alguns clientes e a gente tem que inventar soluções. Tirar do chapéu. Né? Tirar do chapéu. Caramba. Pô, dá pra gente ficar aqui mais umas 2 horas. Dá mesmo, né? A gente não vê o tempo passar, né? Agora que eu vi, mas... Obrigado, Ju. A gente marca outra pra gente conversar. Vamos. Você é uma enciclopédia de informação para médico. Que isso. A gente marca aí também uma aulinha pra você vir falar pra galera, tudo, uma live. Vamos marcar que é fantástico. Sempre um prazer conversar com você, querida. Obrigado. Vai ser um prazer. E obrigada de novo pelo convite. Eu tô à disposição sempre. Valeu, Ju. Valeu.